Bom, pessoal, boa tarde. Estamos voltando com a nossa programação, tá? Agora, às 1h30, temos a palestra do professor Fernando Massanori, cujo título é Ensino Remoto Emergencial. É uma palestra bem interessante para a gente saber como está funcionando as dinâmicas de aulas, das aulas online, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o professor. O Fernando Massanori possui graduação em Ciência da Computação pela USP e mestrado em Computação pelo ITA, tá? Atualmente ele é professor na FATEC São José dos Campos e junto com a Pai Cursos, ele criou o primeiro curso MOOC para ensino de programação em português, o Python para Zumbis, que é bem famoso. E nos 3 primeiros anos, ele teve mais de 60 mil alunos inscritos e deu mais de 180 palestras e minicursos proferidos em 15 países distintos em 4 continentes diferentes, né? Então, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir colaborar com o nosso evento. E você tem aproximadamente 45 minutos, sendo que se quiser pode passar um pouquinho. Se passar muito, a gente te envia a mensagem pelo Zoom. E nós separamos 15 minutos para fazer as perguntas para você via a plataforma Slide, tá bom? Então, eu passo a palavra para você e agradeço novamente. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Essa é uma palestra que é provocante, porque ela mexe com educação, e educação é uma das coisas que foi bastante afetada pela última pandemia. Existe um movimento dentro do governo federal e dentro do governo estadual, e esse movimento ele está aproveitando que várias instituições começaram a dar aula online para fazer um planejamento de redução de custos. Então, é bastante polêmico, né? Mexer na estrutura do ensino superior público nesse momento, aproveitando a pandemia, pensando em uma possível redução de custos. E redução de custo, o custo maior, vocês sabem, é o salário dos professores, dos docentes. Então, é bastante polêmico, eu vou voltar nesse assunto no final. Principalmente por vários boatos de amigos que trabalham no governo federal e no governo estadual, e inclusive nas universidades particulares já está acontecendo isso, né? Na Universidade Paulista tem professor agora que ele está dando aula para 800 alunos. Então, se você pegar um professor mais didático para dar aula para 800 alunos, o que vai acontecer com os outros professores? Então, é um tema polêmico. Depois a gente discute um pouco mais. Eu sou professor da FATEC. Eu tenho esse site, fmassanori.com. Se vocês quiserem, tem vários botões com as minhas redes sociais e também o meu e-mail de contato. Esse conjunto de slides, ele está em inglês, porque eu dei uma palestra na EuroPython na semana retrasada, e eu dei uma palestra na Austrália, na PyCon Austrália, e acabei preparando os slides em inglês, mas aí eu faço uma tradução rápida para não ter um problema de comunicação. Inclusive, na Austrália foi muito engraçado, porque no calendário estava escrito lá que eu ia começar a transmitir sexta-feira, 9h30 da manhã, o horário da Austrália. E eles me falaram, ó, 9h30 da manhã, aqui é 9h30 da noite, o equivalente, né? Então, eu estava tranquilo, e de repente, na quinta-feira à noite, eu recebi mensagens que eu tinha que começar a me preparar para fazer os testes de áudio e vídeo. Eu falei, mas não é só sexta-feira? Aí os meus amigos da Austrália disseram que já era sexta-feira lá, porque a Austrália ela está 12 horas para frente. Então eu comecei a ter que transmitir de repente, né? Bom, a grande mensagem que eu quero passar é esse esforço de manter a educação viva. A educação foi muito afetada pela pandemia.
No final de julho, a Unicef lançou um relatório dizendo que ainda, no final de julho, haviam 1 bilhão de estudantes fora do ensino face a face no mundo inteiro. Muitas universidades no Brasil, públicas, até o mês passado não tinham nenhum tipo de ensino, nem remoto. 90%, esses são os dados de final de julho, das universidades federais brasileiras suspenderam todo tipo de aula no tempo do isolamento, que agora já vai fazer 6 meses, né? A FATEC, apesar de toda a dificuldade de você mudar o seu esquema para online, ela decidiu manter a educação online, mesmo com todos os problemas de falta de conexão de alunos. Tem muitos alunos que eles não têm computador em casa, tem alunos que eles têm um computador, mas o pai está trabalhando em casa, a mãe está trabalhando em casa, o irmão do ensino da faculdade, da escola particular também está utilizando. Então, mesmo com essas dificuldades, foi uma decisão que veio de cima para baixo. Isso é uma coisa importante para dizer, né? Tem muitas universidades que parte do corpo docente queria manter o ensino online, mas não era uma coisa unânime. Então, a maior parte das federais não teve nenhum tipo de aula durante esses meses todos, por uma falta de coesão do corpo docente. No caso do Centro Paula Souza, que cuida das FATECs, foi uma decisão de cima para baixo. A superintendência falou, olha, nós vamos manter a educação online. Nós tivemos um período de 3 semanas de preparação. Quando foi decretado o isolamento, os professores entraram de férias, as férias de meio do ano foram antecipadas e nos preparamos para voltar, depois de 3 semanas, com o semestre letivo online. Então, eu vou passar essa experiência que nós tivemos, tantas as experiências boas como as não tão boas, né? A educação é o futuro. 75% dos alunos da FATEC de São José dos Campos, eles vieram de ensino médio público. A educação é uma oportunidade que eles têm para mudar de vida. E o isolamento, ele é um grande convite para as pessoas decidirem desistir do ensino superior. Como vocês sabem, as federais, a média de pessoas que desistem do curso é 50%, né? E isso no ensino face a face. A FATEC, ela decidiu manter o contato com os alunos, mudando totalmente o plano pedagógico. Vocês sabem que a avaliação é uma coisa extremamente difícil no mundo online. Então, as avaliações, elas mudaram para uma forma mais analítica, né? Que eu vou comentar depois. Existem também, em termos de comunidade, eu estou falando de ensino de programação. No mundo das comunidades de programação, o ensino no curso superior ou no ensino médio técnico, ele é muito importante para alimentar a comunidade. Como vocês sabem, Python é software livre. E o software livre, ele se mantém pela comunidade. E um dos grandes inputs da comunidade Python é a educação, o ensino de programação com Python, tanto a nível de ensino médio técnico como ensino superior. E não só da área de exatas. Existem faculdades de direito, hoje em dia, que ensinam programação com Python. Existem faculdades de jornalismo
que trabalham com análise de dados públicos com Python. Eu vou dar um curso no mês que vem para biologia da USP com Python. Então, a programação, ela deixou de sair, ela deixou de ser parte de um nicho de pessoas de exatas, de ciências de computação, engenharia de computação, e se tornou uma ferramenta muito mais ampla para pessoas de outras áreas. Isso é muito importante, porque a comunidade, ela cresce na diversidade dos seus participantes. Se as escolas ficarem fechadas por muito tempo, os pais, eles vão conseguir uma vacina antes dos cientistas. É muito complicado o isolamento que nós passamos. Porque não é só o estudante e os professores que estavam isolados no mesmo local, mas o cachorro, os filhos, os gatos, e às vezes o vizinho, ele resolve fazer uma reforma. Eu estava trabalhando lá de Campos do Jordão, eu fugi para lá, né? Eu tinha um vizinho que ele ficou os 5 meses do isolamento fazendo uma reforma na casa, com britadeira, com barulho de martelo, etc. Né? Então é uma coisa bastante complicada. Esse é meu gato, o Guido. Toda vez que eu começo a transmitir, ele fica irrequieto. E ele pula em cima do teclado, começa a pegar o fio da internet e morder o fio da internet. Parece que ele percebe que os dados passam por aquele cabo, né? E não é fácil. Vocês sabem que o professor, quando ele ensina face a face, ele capta no ar que o aluno está com uma dificuldade. A interação professor-aluno mudou totalmente. Numa classe normal, o professor, pessoal, vamos parar de falar menos. Os professores hoje, pelo amor de Deus, falem alguma coisa. Principalmente na FATEC tem alguns professores que são da área de humanas, inglês, português. As pessoas estão desesperadas porque são comunicadores por excelência. E aí você não sabe se o aluno ele se conectou no Zoom ou no Microsoft Teams, whatever, né? E voltou para a cama, para dormir. Então, muitas vezes o professor ele sente falta desse feedback. Ele sofre se ele não tem esse feedback constante. Mas não tem problema você ser humano. Você ter dificuldades do tipo gato, cachorro, britadeira, os filhos. Porque o aluno em casa, ele vem do professor se esforçando, se matando para poder dar aquele conteúdo, transmite uma mensagem que é muito mais importante que o próprio conteúdo. Que é que a educação é uma coisa que vale a pena, que é uma coisa que é importante. Então, o aluno, ele, além disso, ele mantém a saúde mental. Quantas pessoas que nós conhecemos que, por falta da atividade, por estar no isolamento, tiveram problemas sérios. Eu conheço uma aluna que se suicidou. Eu fiquei sabendo lá entre os professores, porque a pandemia, ela alterou a saúde mental de todas as pessoas, né? Você é exposto a uma quantidade de notícias negativas, não só de saúde, mas de economia. Então, você mostrar que está se esforçando para manter o contato com os alunos, transmite uma mensagem muito boa e também mantém uma atividade regular, mesmo que não seja a ideal, mas é a única que foi possível. Então, quanto mais digitais são esses meios de ensino, mais humanos os docentes têm que ser. Mostrar humanidade é uma coisa assim que provoca conexão com
com os alunos. O professor, ele não é um tipo de iFood de conhecimento. No iFood você pede uma pizza, é um delivery que chega. Os professores, eles são uma ponte entre aquele conhecimento que você tem em abundância na internet e uma direção que o aluno precisa. Vocês sabem que, principalmente nas exatas, tem muitas pessoas no mundo da programação que são autodidatas. Mas, no caso dos alunos da FATEC, 75% são de ensino médio público, as pessoas não têm essa capacidade de, sozinhas, obterem o conhecimento. Então, os professores, eles são essa ponte. O professor, ele diz, isso aqui vale a pena. Hoje eu estava dando aula de ponteiros, listas encadeadas. O aluno fica desesperado se ele tentar estudar isso sozinho. Mas o professor fala, olha, no meu caso, eu dei aula disso no ITA. O aluno do ITA, ele tem dificuldade com ponteiros e listas encadeadas. Então, se você está tendo dificuldade com essa matéria que é hiper, ultra difícil, as pessoas que estão escutando que são de outras áreas, cada uma tem um exemplo de matéria que é importante, faz parte do projeto pedagógico, mas é extremamente difícil. Então, o professor, ele acalma o aluno. Pô, você é uma pessoa normal, né? O professor, ele também inspira os alunos. Ele abre horizontes. Eu lembro na pós-graduação, quando eu fiz lá no ITA, eu tinha uma disciplina que era difícil, que o Ney Soma dava, que era mais ou menos ligada com estrutura de dados, complexidade de algoritmos. Mas tinha umas coisas assim que são tão interessantes. Eu falei, olha, eu não estou entendendo porra nenhuma desse negócio. Mas é um negócio que é interessante. Eu acho que é uma coisa que vale a pena eu tentar entender. O professor, ele também inspira os alunos em termos de incertezas do mercado. O aluno, ele tem um grande medo do futuro. E o professor, com a experiência que ele tem, ele pode transmitir para o aluno mais segurança, ver que todo aluno ele tem um pouco de síndrome do impostor, né? O professor também, né? E essa comunicação faz com que os dois consigam crescer juntos. Eu criei um curso online que é dentro daquela categoria de cursos massivos, né? É um curso tradicional, ele tem avaliação, etc. E é o primeiro curso de programação massivo nesses moldes em português. Isso foi criado 5 anos atrás. E ele se chama Python para zumbis. Por que Python para zumbis? Porque zumbi significa o iniciante, o principiante. O Python vem desse grupo de humor inglês, Monty Python. Por isso que aqui vocês estão vendo no slide os cavaleiros que dizem ni. Quem não conhece o Monty Python, se você colocar no Professor, desculpa atrapalhar, mas o seu áudio eu acho que travou. Não sei se o senhor está me ouvindo. Vou mandar enviar mensagem pelo chat. Professor, opa, acho que a internet do professor caiu, pessoal. Provavelmente o gato dele comeu o fio na internet. Então,
Então, vamos esperar um pouquinho, ver se o professor volta. Enquanto isso, a gente faz uma pausa. Eu enviei o link do curso do professor aí no chat do YouTube, então quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre Python e tudo mais é bem interessante, tá? Então, vou enviar e-mail aqui para o Fernando Massanori para ver se aconteceu alguma coisa com a internet, tá, pessoal? Então, voltamos em breve e desculpe o imprevisto. Até mais. Alô? Alguém diz para mim se voltou? Alô, professor, voltou sim? Nossa, desculpa, aqui caiu a minha internet aqui. Não, não. Eu estou usando o celular. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Pode ir. Então tá bom. Então estou dizendo para vocês que eu inventei um curso de programação que se chama Python para zumbis. Zumbi significa iniciante. Aqui tem o Guido, que é um zumbi vegetariano. Esse curso, ele tem um site. Esse site ele é gratuito. Ele é feito em Python Django, né? 5% dos alunos, 5% dos brasileiros, eles são capazes de ler em inglês. Isso são dados do IBGE. Então, 95% não teriam acesso a um curso massivo de programação. Hoje já existem outros, né? Mas esse foi o primeiro. Graças ao Python para zumbis. Esse curso, ele tem um menu. Esse menu, ele tem videoaulas, tem os vídeos são extremamente curtos, são vídeos de 4 minutos no máximo, né? O aluno, ele não consegue manter a atenção por muito mais tempo, porque a maior parte dos alunos está assistindo pelo celular. Aí no celular, de repente, o cara recebe uma notificação do crush dele, que ele conheceu no Tinder, então essas coisas de aluno, né? Tem um fórum, esse fórum tem aquele esquema de curtir ou não curtir para levantar as perguntas mais interessantes, né? E as respostas mais interessantes. E tem muito exercício. Uma das coisas no mundo de programação importantes são exercícios. Então, eu tenho uma coletânea de várias fontes, do CodingBet, Google Python Class, exercícios de entrevista para você trabalhar no Facebook ou na Google, seletivas de hackathon. Então, esses exercícios eles estão com a resolução em código e a resolução em vídeo e também umas dicas anteriores. Tem muito aluno que já tem uma noção de programação, mas ele precisa treinar. Então, esses exercícios são bons para esse tipo de pessoa. Nós fizemos toda a nossa interação no Microsoft Teams e no Discord. O Discord é uma ferramenta especialmente interessante para a parte de interação. A parte de vídeo, eu uso o esquema de aula invertida. O que significa isso? Eu tenho uma playlist do YouTube para cada disciplina e o aluno ele pode acessar esse conteúdo no momento que ele quiser. Existe um conteúdo que eu passo de forma síncrona, certo? Com horário marcado, que é o horário da aula, num tempo reduzido, meia hora. A gente interage por vídeo no Microsoft Teams, que é uma ferramenta que foi escolhida porque o Centro Paulo Souza tem uma parceria com a Microsoft. Eu não gosto muito dessa ferramenta, particularmente não gosto, acho ela muito pesada. E eu adotei o Discord,
que é uma ferramenta que o pessoal dos videogames utiliza para fazer a interação. Então, no Discord você consegue criar canais, você consegue dar acesso para as pessoas. Eu participei desse congresso da EuroPython, tinham mais de 1.000 pessoas. E cada palestra tinha um canal, você ia para o canal para responder as perguntas, interagir com os assistentes. Tinha um canal imitando o corredor do evento, tinha um canal para karaokê, tinha um canal para o after party à noite, né? Então, a interação foi totalmente fluida, porque o Discord ele é muito leve, né? E os alunos estão acostumados a utilizar. Eu não sei se talvez tenha alguma pessoa que não era da área de computação, mas eu vou explicar o que está fazendo esse código. Esse é um código de uma menina de 12 anos. Essa menina é de um projeto chamado Decolar, São José dos Campos, para desenvolvimento do talento. Um dos maiores desperdícios hoje em dia é o desperdício do talento, principalmente da criança de ensino público. A criança que ela quer aprender mais, ela é discriminada. Normalmente sofre bullying, né? E eu dei aula para umas crianças e as crianças elas foram montando código ela mesma. Então eu tinha ensinado para as crianças como você faz um programinha que adivinha o número entre 1 e 100. E tem uma menina que ela falou: mas eu não gosto de número, professor. Aí ela encontrou 100 nomes de meninas mais populares no Brasil, naquela época, né? E ela foi perguntando: como é que eu faço isso aqui? Dessa forma. Como é que você faz aquilo lá? Tal. Então, a partir das perguntas, ela montou esse código. É um código que não é meu. Eu acho interessante você dar exemplos de coisas que não foram feitas pelo docente. Porque é muito mais próximo da realidade do aluno você ver, pô, uma menina de 12 anos, ela conseguiu fazer isso aqui. Então, é possível, com interesse, você fazer coisas muito divertidas até. Como vocês sabem, as linguagens de programação atuais, elas admitem mais do que os caracteres normais de antigamente. Você, inclusive, você pode utilizar o chinês. Então, a outra menina de 12 anos, ela pegou um código que eu ensinei, que era da criptografia de César. Basicamente, você desloca as letras de algumas posições. Então, por exemplo, o A, você pode tornar C, se você deslocar 2 posições para a direita, né? E aí a pessoa que recebe a mensagem criptografada, sabendo que o deslocamento é de 2, volta 2, aí tem a mensagem original. E essa criança, ela descobriu que ela podia somar 30.000 em cada uma das letras. E você caía no chinês. Então, as linguagens modernas, elas têm essa possibilidade. E é muito mais divertido para uma criança transformar o texto para chinês. E é melhor ainda você falar para o seu aluno que está fazendo a graduação que é um código de uma menina de 12 anos. A resposta é 42. Eu acho que foi ontem o dia do Orgulho Nerd. Então, quem não souber por que 42 é a resposta, você coloca no Google. Existe um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é esse livro aqui que está do lado do zumbi que está comendo um cérebro, como se fosse borracha, né? Então, 42 é a resposta para tudo. E uma das coisas que prendem a atenção do aluno é você tornar a aula divertida. Uma coisa que aumenta muito a retenção do conhecimento é a diversão. Então, vocês estão vendo aqui, quem não é da área de programação, eu estou pegando uma biblioteca aqui de números aleatórios e, por incrível que pareça, eu peguei uma amostragem de números entre 1 e 100, peguei 7 números entre 1 e 100, aleatório, e só deu 42. Depois eu fiz uma repetição de 10 números entre 1 e 100 e só deu 42 também. Como que acontece essa bruxaria? Python é software livre. Uma das grandes mudanças
da programação de 15, 20 anos atrás para agora é que você entra no mundo colaborativo. Você aprende muito com os outros. Você consegue, dentro do Python, aqui no slide, eu estou mostrando aqui as bibliotecas, o código-fonte das bibliotecas de amostragem e de gerar um número aleatório. Você consegue editar esse código e eu consegui mudar o código para retornar sempre 42. E qual que é a graça? Porque você mostra, com um exemplo extremamente divertido, o que é software livre. Que você tem acesso ao código-fonte das coisas, que você pode aprender com o código-fonte das coisas, que você pode alterar para a sua finalidade. Então, isso o aluno brilha os olhos, né? Porque é uma coisa extremamente divertida e bem próxima do mundo deles. 42 é a resposta. No mundo da programação, uma das coisas mais difíceis de você ensinar é a orientação a objetos. Então, conceitos como herança, sobrecarga, quem não é da área de computação, em a maior parte das linguagens hoje em dia, você tem um conceito da entidade como objeto. E, além dos dados, você tem propriedades. É como se fosse uma raça de animal fantástico. O animal fantástico, ele tem superpoderes. E você pode mexer nas linguagens de programação atuais nos superpoderes. Eu posso criar uma nova raça a partir de uma raça anterior. Então, essa nova raça que eu estou criando herda propriedades da raça da qual se derivou. Eu posso alterar as propriedades que eu quero para criar uma raça mais poderosa. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe int42, que ela herda, tem esse def sublinhado em init, ele está chamando int.init, ou seja, eu estou herdando da raça de bicho que é inteiro, tudo. Só que eu vou alterar dois superpoderes. O add e o str, que são equivalentes à soma e o print. Então, do lado direito, vocês estão vendo que apesar do A ser 42 e o B ser... Desculpa, o A ser 13 e o B for 7, vocês estão vendo que A mais B dá 42. E o print A dá 42. E o print B dá 42. Então, você mostra de uma forma muito simples como que você pode alterar propriedades de raças, como você pode herdar propriedades de raças com meia dúzia de linhas. Uma das coisas mais difíceis no mundo da programação é o que a gente chama de metaprogramação. Você alterar a propriedade do próprio código. Vocês sabem, a maior parte das pessoas que devem estar assistindo da área de exatas, que fatorial de 666 e Fibonacci de 666 são números gigantescos. Eu ensinei os alunos a criar um envelope, ou seja, alterar uma propriedade básica das funções de fatorial e Fibonacci para qualquer que seja o número, sempre retornar 42. E qual é a graça disso? Qual a utilidade? Não tem utilidade nenhuma. É um código totalmente inútil, mas que ele passa um conceito que ele pode se aprofundar depois com diversão. Uma das coisas interessantes no mundo de programação é a árvore sintática. A árvore sintática é a alma da linguagem. E eu consegui utilizar a biblioteca do Python, que pega a árvore sintática do próprio Python, e eu alterei uma função resposta que tinha print alô mundo, essa função virou return 42. Mas para que serve mexer com a árvore sintática? Existem várias finalidades. Uma que é muito utilizada hoje é a geração de testes automáticos. Você utilizando a biblioteca de árvore sintática, você percorre um código e você gera alguns testes automáticos. Gerar teste é uma coisa bastante trabalhosa. Então, o aluno está vendo uma amostra de coisas que dão muito poder para ele.
Porque programar é resolver problemas. E você fica mais animado a programar quando você vê que você consegue fazer coisas poderosas com as suas ferramentas. Conclusão. Um resumo. As minhas experiências, vídeos extremamente curtos, fazer aula invertida, ou seja, eu gravo conteúdo em vídeos curtos no YouTube, estáticos, aí eu faço a interação com os alunos para fazer exercício, tirar dúvida, orientar nos projetos, em horários síncronos, tanto pelo Discord como pelo... Até utilizei até o WhatsApp, né? Tinha um aluno que ele não tinha computador, nem na casa, aí eu ligava para o WhatsApp dele para poder passar da aula particular, né? Então, olha só que interessante. Esse aluno, ele ficou... Eu tinha uma classe com 3 alunos que não tinham computador. Hoje, o governo do estado deu um chip para esses alunos com 20 GB de dados para eles poderem acessar os cursos, né? Mas naquele momento, eu tive a ideia de ligar para o celular do aluno. Eu tenho o plano desses ilimitados, que você pode ligar para qualquer pessoa, e eu dei aula particular. Eu marcava um horário por semana, eu dava uma aula particular por áudio. É claro que o aluno não vai aprender tudo o que ele poderia aprender com esse tipo de ensino. É muito deficiente. Mas ele recebe uma mensagem que o professor dá muita importância para o ensino dele. Eu gravei também as interações no Microsoft Teams. Então, o aluno, às vezes, ele fala, ô, professor, você está falando uma coisa que era bom gravar. Aí eu deixava gravado. Ou também no Discord, né, é possível. Os exames, é impossível você evitar cola. Se o aluno quiser, ele copia a resposta do outro e te manda. Eu mudei esse paradigma. As minhas questões, elas são mais analíticas. Eu expliquei para vocês que em Python, 1 dividido por 2 dá meio. Compare isso com o que acontece com a linguagem C, que vocês já aprenderam. Então, eu tento tirar do aluno uma discussão, porque esse processo de reflexão acontece no momento da prova, que é um momento muito bom para o aluno aprender mais. Então, as minhas provas não são para dar nota. As minhas provas agora viraram um momento do aluno aprender mais. Graças a Deus, introdução à programação, eu consegui ter 90% dos alunos que concluíram o curso, o que me deixou muito feliz. Eu criei uma playlist de mais de 180 vídeos. Essa playlist, ela teve 18 mil inscritos nos 5 meses da pandemia e 2 milhões de acessos. Então, é uma coisa que deixa o docente muito feliz quando não apenas os próprios alunos eles conseguiram concluir, uma parte, 90% do curso, mas também outras pessoas que conseguiram usufruir daquele conhecimento. Então, compartilhar é uma coisa que sempre faz você feliz. Quando você tem um bolo, você tem que compartilhar o bolo com 10 pessoas, você vai comer menos do bolo. Quando você compartilha conhecimento, que é o que todo mundo aqui está interessado, você aprende muito mais. A quantidade de dúvidas que eu vou tirando, eu sei agora que o aluno tem muita dificuldade em ponteiros, em listas encadeadas. E aí você já prepara ele, né, o aluno. Então, tornar a educação viva. Essa é a mensagem final. E eu queria também colocar à discussão um movimento que existe hoje no governo federal. Fiquei sabendo que o pessoal quer aumentar a carga dos cursos superiores de ensino presencial. Vocês sabem que todo curso presencial atualmente tem uma porcentagem que pode ser dada remota.
online. E existe um movimento para aumentar para até 50% a carga de curso online nas graduações presenciais normais. Isso tem um claro objetivo de reduzir custos. O Centro Paula Souza, nós também percebemos no governo do estado, existe um movimento forte de cortar salário de professor, né? Dessa forma. Eu tenho uma amiga que ela dá aula numa universidade particular muito grande, que ela falou que deu aula para 800 alunos e que existe uma tendência das universidades particulares de cortarem custos, cortarem gastos, entre aspas, tornando tudo meio nas coxas presencial. Um cara que dá aula para 800 alunos. É uma coisa que gostaria depois até de discutir aqui, né? Então é isso. Muito obrigado. Terminei. Vou deixar de compartilhar aqui. Beleza. Pessoal, então essa foi a palestra do professor Fernando Massanori. Professor, muito obrigado novamente. Foi muito didática a sua palestra, tenho certeza que os alunos adoraram. Então agora a gente vai para a etapa de perguntas, que ela é feita via plataforma Slido, tá ok, pessoal? Então, quem tiver interesse em fazer perguntas para o professor, por favor, entre no nosso link que a gente deixou aí no chat do YouTube para fazer as perguntas para o professor Fernando Massanori, tá bom? Tá, vou ficar no Então, aguardo aqui. isso, a gente... O Felipe, você vai repetir a pergunta para mim, né? Que eu não tenho acesso Isso, vou a... sim. Tá bom, então tá ótimo, vou ficar no aguardo aqui. Beleza, então a gente tem a primeira pergunta aqui, Fernando, da Sim, Natália Pedroso. Ela faz mestrado no INPE, tá. especificamente na computação aplicada. Ela diz assim: você acha que os professores voltados para o ensino à distância deveriam receber um treinamento diferenciado a fim de adaptar a didática para esse tipo de aula? Sim. Olha, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa com centenas de docentes. 80% das pessoas que estão dando aula nesse esquema remoto emergencial se disseram incapazes de dar uma boa aula. 80%. Então, eu disse que tem várias federais que não estão com aula nenhuma. Então, das pessoas que estão dando aula remota, emergencial, 80% se dizem, olha, eu estou me sentindo incapaz. Então, é muito importante um treinamento para esse mundo, porque a preparação para o online exige muito mais do docente. E o acompanhamento também. A forma até de fazer tarefas administrativas, como, por exemplo, dar presença, você tem que ver se o aluno fez o trabalho e depois montar uma planilha, depois mandar para o seu sistema de alunos da sua universidade. É muito trabalhoso. Na semana passada, a FATEC ficou um dia inteiro sem poder dar aula, todas as FATECs, porque existe um script para passar os dados dos novos ingressantes para esse sistema do Microsoft Teams, e a gente ficou sem acesso a ele. Então, o professor ele está perdido, né? Tem uma professora lá da FATEC de Direito que ela tem muita dificuldade com o mundo digital. E ela é uma excelente professora na área dela, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem dado um apoio, né? Então, tem uma outra professora que entende mais de tecnologia, que ficava do lado da professora de Direito, conectava a coisa para ela poder falar, e dizia para ela, olha, agora é bom você fazer uma pergunta para os alunos responderem no chat, porque os alunos, assim, se você não faz nenhuma pergunta, eles vão voltar para a cama, né? Eles vão se conectar e vão voltar para a cama. Então, existe um monte de técnicas, principalmente nesse quesito que a gente chama de interação com o aluno, que você precisa de uma orientação, porque senão está vendido, né? O professor que não tem, essa esperteza, o aluno, ele monta em cima, né? O aluno, ele vai se conectar, vai fazer outras coisas. Então, é preciso um treinamento, assim, com certeza. Ótimo. A gente tem outra pergunta aqui, professor, da Irene Soares. Ela faz
geoprocessamento na FATEC de Jacareí. Ela pergunta o Certo. seguinte: o senhor acha que o formato do ensino público hoje, ele não gera alunos autodidatas? Olha, é que o ensino público ele é muito amplo, muito amplo. Então, por exemplo, o aluno de uma USP, por exemplo, ele tem uma formação, um contexto totalmente diferente de um aluno da FATEC, um aluno de uma particular, né? Agora, a FATEC ela está procurando implementar um projeto chamado FATEC 4.0. Em São José dos Campos, parte da nota de todas as disciplinas de um semestre é direcionada a um projeto integrador. O que é esse projeto integrador? Uma empresa de mercado, ela propõe um desafio para os alunos. Então, semestre passado, a SPC, essa que cuida de avaliação, né, do score da pessoa, de proteção do consumidor, né, ela propôs formas de fazer análise de crédito positivo. Então, teve um gerente, uns analistas da SPC, que passaram orientações para os alunos, ficaram acompanhando o semestre inteiro. Todos os alunos eles fizeram sprints com metodologias ágeis, e o aluno ficou encantado, porque ele está trabalhando numa coisa real. E isso incentiva esse espírito de ter mais iniciativa, porque o professor passa a ser apenas um facilitador, que essa que é a ideia do ensino, né? Porque o ensino, o aprendizado acontece na cabeça do aluno. Então, uma das coisas muito importantes é incentivar essa iniciativa, para que ele tenha um certo didatismo. Outra coisa também é gerenciamento de estresse, porque os próprios integrantes do grupo despedem uma pessoa, porque a pessoa não participa. Você tem um deadline, esse deadline ele é rigoroso, e o aluno ele precisa saber gerenciar o estresse, então é uma coisa prevista, né? Muito boa a pergunta. Ótimo. Nosso pessoal está fazendo muitas perguntas. Muito obrigado, pessoal. Eu vou tentar acompanhar aqui. A gente tem a próxima pergunta do Arthur Poli. Ele estuda na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele perguntou se você acha que o ensino à distância irá permanecer mesmo após o fim da pandemia. Olha, por bem e por mal, ele vai permanecer. Por bem, porque a gente pode aproveitar melhor o professor para esse esquema que já existe no mundo inteiro de aula invertida, né? E o conteúdo, principalmente nessa área mais técnica, ele é abundante. Então, o professor, ele ajuda o aluno tirando dúvidas do projeto, por exemplo, né? Aqui a gente tem uma carga muito grande. Se você pega uma universidade americana, o pessoal fica o tempo todo fazendo projetos. Não é essa carga de conteúdo, né? Agora, por mal, essa tendência que eu estou vendo no ensino superior público das pessoas quererem cortar o gasto dessa forma errada, né? Vamos aproveitar que o pessoal está aprendendo a se virar online e vamos tentar no futuro diminuir o custo dos salários dos professores, né? Isso é uma coisa muito perigosa. Isso está acontecendo nas universidades particulares. É o que eu falei, o MEC está querendo aumentar 50% a carga de conteúdo online dos cursos. E eu disse, né, assim, é muito interessante o esquema de aula invertida, mas exige muito mais trabalho. Porque o professor, para ser um facilitador, ele tem que ter planejado muito melhor o conteúdo, o processo de avaliação, o processo de interação para tirar as dúvidas dos projetos. Eu acho interessante, mas tem esse trade-off, né? Precisa tomar cuidado. Certo. Então, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é a sua cara, professor. O aluno André Minoro, ele é estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná também, assim como o Arthur Poli. Ele pergunta se todos os alunos deveriam aprender a programar. E se fosse possível, o ensino da programação ser ensinado em colégios. No Reino Unido, o ensino da programação ele faz parte do projeto pedagógico
para o ensino fundamental, uma disciplina de programação, e no ensino médio, são 2 disciplinas de programação, inclusive tem que ser diferentes. Além disso, eles têm não só a programação, mas a ligação com a tecnologia. O que significa? Então, por exemplo, 2 milhões de alunos no Reino Unido ganharam um dispositivo, um controlador chamado MicroPython, que é um negocinho do tamanho de metade de um cartão de crédito, que tem buzina, tem botão, tem LED, tem acesso com Wi-Fi, e você programa. E o pessoal tem tido resultados fantásticos. Os alunos, eu vi um congresso da PyCon UK, 2 dias só para as crianças. E as crianças, elas faziam palestrinhas de 5 minutos. Então, tem uma criança que ela me mostrou um vídeo, é uma menina de 8 anos. Ela mostrou um vídeo de uma cobrinha andando. Ela falou, olha, eu fiz dessa forma aqui. Eles usam muito o Raspberry Pi, né? Tem a Pi câmera, e aí eu coloquei 15 segundos para tirar uma foto a cada 15 segundos, durante um tempo. Então, ela pegava a pulseira dela, pulseira que era verde, ela colocava a pulseira no formato, o dispositivo tirava uma foto, 15 segundos depois tirava outro, e ele gerava um filme automático. Fantástico! A criança ficava com o olho brilhando. Lá no Japão, o pessoal aprende programação utilizando Minecraft. Existe uma API, não só em Java, mas tem em Python também, que você consegue quebrar os tijolinhos lá utilizando o Python, do Minecraft, né? Então, eu vi um japonesinho lá, um toquinho lá, que ele montou um cubo com um buraco, que ele queria fazer uma casa, utilizando um for dentro de for, que era um for para fazer o cubão e outro for para fazer martelar e abrir o buraco dentro. Então, ele aprendeu um conceito que é difícil de você ensinar, que é for encadeado, que é fantástico. Eu dei um curso para jornalistas na Folha de São Paulo. Fiquei 3 meses. Jornalistas que não sabiam nada de programação. Que, no fundo, é como se fosse criança, né? Então, eles ficaram fascinados com o que você consegue fazer. Eles, por exemplo, descobriram que a capacidade de determinados locais, tribunais do Rio de Janeiro, na hora que tem uma pessoa que é presa, se a pessoa é presa com maconha numa praça e a pessoa mora na Rocinha, a tendência do juiz é dar ele como associado ao tráfico. E se a pessoa é uma moça que mora no Leblon, ela é só consumidora. Então, a gente viu na Base Nacional de Mandatos de Prisão. Então, você consegue mostrar com dados. Então, o jornalista brilha os olhos porque ele vê que ele consegue fazer uma matéria com isso. Então, eu acho importante o ensino da programação no fundamental e no ensino médio público, não para tornar o aluno um cara que fica fazendo site, mas dar uma autonomia de pensamento. Porque ele tem uma forma de pensar diferente. E mesmo que ele siga uma carreira de humanas, ele sabe dialogar com pessoas do mundo da tecnologia. Excelente, não sei se eu respondi. Acredito que tem respondido sim. A gente teve uma palestra na segunda-feira do professor Dr. Rafael Santos sobre jornalismo de dados. Então, se vocês tiverem interesse sobre o assunto, e também existem falas do professor Fernando Massanori sobre o assunto, então recomendo que vocês entrem no canal da CAP, e aí tem os cursos, né, as palestras que foram ministradas na segunda-feira. Professor, a gente está com muitas perguntas aqui, tá? E eu vou continuar fazendo, aí quando o senhor quiser parar, me avisa. Tá bom. Tem mais uns 7 minutos, né? Porque é 15 minutos pergunta. Acho que é até as 2h30. Não, beleza. A gente tem a pergunta do Rafael Marinho, ele faz mestrado em computação aplicada no INPE. Ele pergunta, o que você diria ser a classe dos desafios mais significativos para o ensino público na pandemia? Os humanos, que são, né, que têm estresse e ansiedade, ou as tecnologias, com os problemas relacionados à acessibilidade? Olha, eu acho que o desafio maior é mais embaixo, porque o Brasil é um país com uma desigualdade enorme. E uma das coisas que as pessoas não têm noção é do quanto é grande essa desigualdade.
Eu vou dar um exemplo concreto em termos de dados. Uma jornalista da Folha me pediu para consultar os microdados do INEP. Como vocês sabem, lá tem todo o resultado do censo do IBGE em relação a escolas, em ensino superior, ensino médio público, etc. Então, eu fiz a seguinte pergunta: das escolas do Brasil do ensino médio, não, do ensino fundamental, não me lembro, mas é escolas. E quantas que estão com aula, estão em funcionamento, e não tem água, não tem luz e não tem esgoto? Então, a criança não tem lugar para fazer as necessidades dela, não tem como lavar a mão, o pessoal tem que enterrar o lixo. Tem 850 escolas, segundo os dados do IBGE, do censo de 2018. Então, 2 anos atrás. Por que essa jornalista pediu para fazer essa query? Porque se criou uma polêmica, assim, tipo, precisar cantar o hino nacional ou não cantar o hino nacional nas escolas, que o pessoal queria filmar. E aquela coisa da polêmica de você querer, não, porque o hino nacional é uma coisa cívica, é bom. Mas o que a gente chegou à conclusão? Que o furo é muito mais embaixo. Agora, na pandemia, a gente viu que tem muitas cidades que não têm saneamento básico nenhum. Como é que você vai falar para a pessoa passar álcool gel se a pessoa não tem água tratada, né? E, então, respondendo à pergunta do Rafael Marinho, eu acho que esses pontos básicos a gente precisa uma hora tentar resolver, né? Porque o Brasil é muito desigual. Mas entre os 2 pontos aí, eu acho que no momento da pandemia, o de saúde mental, eu acho que ele está sendo mais importante. Porque os alunos que eles não têm nenhum contato, imagine só, 6 meses com a universidade que eles estão fazendo, seja pública ou particular, eles têm um risco muito grande de desistir da educação superior. Alunos do ensino fundamental, ensino médio, eu tenho visto coisas horrorosas, assim, que a mãe está perdendo os cabelos aí porque a criança precisa de ajuda, é um excesso de tarefas. Então, é um trade-off, né? Por um lado, não ter nenhum tipo de ensino pode ser um incentivo à pessoa desistir da educação, que seria uma pena, uma coisa lamentável, né? A pessoa desistir da educação. E, por outro lado, a forma errada pode também estressar pais, principalmente, né? Mas é aquela coisa, eu acho que é melhor do que nada, né? Na FATEC a gente teve muita dificuldade, mas no fim os alunos eles falaram, poxa, ainda bem que eu mantive alguma coisa, porque senão eu teria desistido. Excelente. Professor, a gente só tem mais alguns minutinhos e eu vou fazer mais 2 perguntas, porque Tá ótimo. realmente as perguntas estão muito boas. A Graziele Galvão, ela faz análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC de São José, ela pergunta: professor, você mencionou que a ideia das autoridades era aumentar a carga horária dos cursos. E qual Sim, impacto a você acha que será carga gerar? online, né? Isso, online. Uhum. Ela perguntou qual impacto você acha que isso irá gerar. Olha, acho que isso pode levar a um sucateamento do valor do professor, né? Porque eu acho essa interação muito importante. A gente está no momento de emergência, por isso que eu falo, ensino emergencial é diferente de ensino EAD. O EAD ele tem uma filosofia e esse remoto que a gente está tendo agora é para apagar um incêndio, né? Para apagar um incêndio para as pessoas não desistirem. Agora, o que está acontecendo? Que existem esferas do governo federal querendo alterar os projetos pedagógicos para aumentar a carga horária do online com um fim único de diminuir custos no futuro. Isso eu acho extremamente perigoso, porque para você tornar o ensino online, você precisa de uma estrutura, um treinamento. Eu não sei se o pessoal vai fornecer isso, né? Então, eu acho bastante perigoso. No exterior, eu vejo que o ensino online ele é mais fácil porque as pessoas, principalmente com pessoas com maior maturidade, né?
eu vejo que os meus alunos da noite, eles têm muito mais facilidade para esse tipo de ensino do que o pessoal da manhã, que são alunos novos que saíram do ensino médio, né? Então, eu acho muito perigoso, principalmente se você tem como objetivo reduzir custos, porque o fim já é torto. E a pessoa não vai querer investir em formar bem os professores para aumentar a carga horária do online, se o objetivo já no princípio é torto, de reduzir custos, de sucatear a educação. A gente sabe que vai ter um corte enorme e o pessoal está falando, olha que interessante, vamos cortar, deixa uns vídeos gravados, o pessoal acessa na hora que quiser, sem ninguém para orientar, e a gente paga menos professores, né? É uma coisa muito perigosa. Beleza. Agora a gente tem a pergunta do Adriano Almeida. Ele faz computação aplicada no INPE. Ele pergunta: você acha que a alta evasão dos cursos de exatas pode estar associada de alguma forma às metodologias de ensino dos professores? E se sim, como isso poderia ser atenuado? Olha, tem professores que não têm vocação para ensinar. Tem um professor que ele presta um concurso, ele é obrigado a dar aula. Ele é obrigado, ele não suporta dar aula. Eu tenho muitos colegas que são docentes concursados nas federais aí, ou até na pós-graduação, que eles odeiam dar aula. Eu vou citar o meu caso pessoal. Eu fui conversar com um pesquisador que é A1, CNPq, o cara tem uma bolsa de produtividade boa, é um cara que produz, e eu levei o meu currículo, falei, olha, eu queria entrar na vida acadêmica. Quando eu cheguei em São José dos Campos, eu tinha trabalhado em banco, no Credit Card, no Itaú, né? Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, desiste desse negócio, vai ganhar dinheiro. Eu falei, como é que eu vou pegar como orientador um cara que não tem tesão pelo que faz? E não tem amor ao conhecimento, amor a compartilhar conhecimento, né? É a pessoa que prestou concurso, é a pessoa que produz para poder ter essa bolsa de produtividade, etc. Mas, sei lá, é meio torto, né? Então, eu acho que a gente tem que conseguir despertar esse aspecto do compartilhar que é tão bom. Muitos professores, eles têm uma desilusão, às vezes, pela dificuldade que é inerente. Professor não é fácil, né? Professor não é fácil, tem que acompanhar o mercado, ele tem que ter uma empatia, uma capacidade de comunicação grande, tem que ter muita paciência, né? Porque também tem aluno que é foda, né? Tem que ter muita paciência. Então, são características assim que são um desafio. Mas mostrar para o professor que compartilhar é uma coisa que produz muita felicidade também, né? A gente está conseguindo melhorar o país. Por exemplo, eu ensino essa coisa de análise de dados públicos para jornalistas, economistas. Então, você tem um impacto muito maior. Você ataca problemas que são de políticas públicas, educação, saúde, meio ambiente. Eu tenho um jornalista que ele me pediu para cruzar os shape files do Instituto Chico Mendes, onde você mostra as áreas de preservação ambiental. E ele pediu para cruzar com o Instituto Nacional de Mineração, que é um órgão do próprio governo que dá licenças de mineração. Então, o próprio governo estava dando, nesse governo atual, licenças para exploração em locais que você não pode explorar. E foi um código de 15 minutos que um aluno fez. Qual o impacto disso aí? É enorme, enorme. Você mostra, num cruzamento de mapas, uma coisa extremamente errada, que vai acabar com áreas que talvez você nunca mais consiga recuperar. Então, eu acho importante essa ideia do impacto que a gente pode criar na sociedade, na saúde, na educação, meio ambiente, na política, e mostrar a importância dos problemas pode fazer com que o docente se anime mais, pode fazer com que o aluno veja mais sentido das coisas que faz, né? Isso. Então, professor, só tem mais uma perguntinha, pode ser, só para finalizar? Claro!
Então Tá tem a muito pergunta. bom o bate-papo. Eu fiquei bastante Tá, feliz tá, pelas perguntas. tá muito boa, não, tá ótimo. O pessoal tá muito engajado. A pergunta é do Erval Alves. Ele faz engenharia sanitária na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ele perguntou qual foi o feedback mais emblemático que o senhor viu no curso Python para zumbis. O feedback mais emblemático, olha, eu tive uma aluna que era índia, lá no Xingu. Essa aluna, ela mandou uma mensagem para mim e ela disse, ó, estou aprendendo programação, eu sou aqui do Xingu, sou da tribo Kalapalo, não sei o que tal, né? E ela foi aprovada em Harvard. Então, ela foi aprovada em Harvard. Tem um senhor também que eu chorei, fiquei muito emocionado. É um senhor que ele teve depressão, ele era caminhoneiro, viajava muito, por um problema de saúde ele teve que deixar a profissão, ficar em casa. Então ele começou a aprender a programar, começou a mexer com a internet das coisas, com Arduino, não sei o quê. Então ele dizia que aquilo lá foi um motivo para ele querer continuar a viver. Então isso me emocionou muito. E a aluna, a filha dele, entrou na FATEC, é minha aluna atual. Ah, que ótimo, ótima história, professor. Pessoal, então é isso. Novamente, eu gostaria muito de agradecer ao professor Fernando Massanori. Sua palestra foi ótima, professor. Muito obrigado novamente. Eu agradeço em nome do INPE, do ORCAP e da comissão que está organizando esse evento. Muito obrigado. E só um último recado, quem está assistindo, quiser me convidar para uma palestra online, que agora é mais fácil, né? Sim. Os meus contatos estão naquele primeiro slide lá, do fmassanori.com. Aí lá tem o meu e-mail, tá bom? Obrigado, Tá hein, ótimo. pessoal? Muito obrigado, professor.